Amém? Senta aí no seu lugar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como Jesus pega a lei, lembra dos 10 mandamentos de Moisés? Como é que Jesus pega essas leis e ele complementa essas leis? Quando a gente para pensar em como ficaram os mandamentos depois de Jesus, parece para nós que as coisas foram simplificadas, não parece? Jesus veio para simplificar as coisas. Não é isso que vem na nossa mente? Vocês estão me acompanhando aí? Vamos lá, vou repetir. Quando a gente pensa em como ficaram as coisas depois que Jesus veio à Terra, não parece para nós que Jesus veio e simplificou tudo? Não, agora que Jesus veio, ficou mais fácil servir a Deus. Ficou muito mais simples da gente alcançar o favor de Deus. Irmãos, Jesus veio e trouxe, na verdade, uma versão, sim, mais simples de como servir a Deus. Mas, na verdade, ele foi muito mais incisivo em como a gente deve se comportar. É assim, ó, todo benefício traz uma responsabilidade. A partir de Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós, certo? E por causa disso, a nossa responsabilidade em relação ao reino, ela aumentou também. Jesus veio para implantar um reino de excelência. Sabiam disso? Não dá para servir Deus de qualquer jeito. Não dá para a gente receber algo de Deus que nós fizemos aqui agora. E simplesmente... vou guardar nessa caixinha aqui. Deus realmente falou para mim uma palavra para me entregar para alguém. Eu vou começar a anotar num caderno essas palavras. Porque um dia eu vou olhar para elas e vou ver o quanto Deus falou comigo. É assim que Deus espera que a gente haja. Deus espera que tudo que Ele entrega nas nossas mãos, a gente compartilhe com outros, para abençoar vidas. É através de nós que o reino expande, que o reino cresce. A presença do Espírito Santo em nós faz com que a nossa responsabilidade em relação às outras pessoas, ela seja ainda maior. Se você quiser pegar sua Bíblia, pode pegar. Abre lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. A gente vai ler alguns versículos aí para a gente entender que, na verdade, o que aconteceu com a gente, o que Jesus fez depois que Ele está no meio de nós, Ele veio para trazer uma nova verdade para o nosso coração. Ele está trazendo uma nova realidade para nós, de reino de Deus. O telefone tocando aí. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 17. Vê se você acha na tua Bíblia. Mateus 5, 17. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até aí. Então o que a gente entende aqui, irmãos? Ao contrário do que a gente possa pensar e acreditar, Jesus não veio para abolir a lei. Agora que Jesus chegou, essas leis aí difíceis, Jesus tirou tudo. E veio só as coisas fáceis para nós. O seu chamado foi para que ele cumprisse a lei. E algumas coisas foram implementadas. Jesus trouxe coisas novas para que a gente possa realmente estar na presença de Deus e ser aceito por Ele. Os homens da lei, nos dias de Jesus, buscavam cumprir a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eles achavam que cumprindo aquelas 10 leis que Deus deixou, eles estavam fazendo tudo o que Deus esperava. Mas Jesus disse que se a gente não exceder a eles na nossa justiça, jamais a gente vai entrar no reino dos céus. Então, como ponto de partida, ser igual a eles não serve, ok? A gente pegar só os mandamentos da lei de Moisés e aplicar na nossa vida não serve. Não vai ser o suficiente para que a gente
seja moradores do céu. A gente precisa exceder, e em muito, a forma de a gente agir. A gente vai aprender um pouquinho hoje, e provavelmente não vai dar tempo da gente fazer, descobrir tudo hoje. Então a gente vai dividir em 2, 3 cultos, para que a gente possa absorver todo o ensinamento que está contido nesse texto de Mateus. A maneira com que se comportavam os escribas, que eram os intérpretes da lei, e os fariseus, que eram aqueles que seguem de maneira formalista, os religiosos, tá certo? Não servem mais para a nossa vida. Ser aquele crente que, não, eu só vou para a igreja de terno. Para mim, a mulher que não usa saia não é crente. Todas essas regras de homem não servem para Deus. O que vale para o Senhor, o que Deus está olhando em todo o tempo é o quê? É o nosso coração. Aquilo que passa no nosso coração. E agora começa a parte onde Jesus, de forma literal, complementa o que era a prática daqueles dias. Jesus vai pegar o que era da lei e vai dizer, ó, tem mais alguma coisa para ser feito. E depois a gente vai perceber que esse mais alguma coisa envolve muito mais coisas do que a gente possa entender só de ler o texto. Mateus 5, 21. Continuando, da onde nós paramos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21. Diz assim, é um texto longo, tá, irmãos? Então, eu acho que a gente não vai conseguir terminar tudo hoje. Mas a gente vai tentar avançar o máximo que a gente puder. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Racá é uma ofensa, é um xingamento. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver no caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, não trairás a tua esposa, o teu marido. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adulta. E quem casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então vamos pensar juntos aqui sobre aquilo que está falando esse texto. A primeira coisa que ele trata é sobre não matar o nosso semelhante. Uma coisa ficou clara para nós, quando a gente começa a ler esse texto. Matar não é uma opção aceita por Deus, ok? Então eu estou planejando aqui, essa pessoa está me irritando muito, ela já me fez muito mal, eu estou tramando aqui, uma hora eu vou acabar matando ela. Então, não é uma situação aceita por Deus. A vida é o bem mais precioso de uma pessoa. E somente Deus, que é quem deu a vida, é que pode tirá-la. Ok? Então, se existe no nosso coração, eu acredito que não, mas se existe no nosso coração alguma incerteza sobre o tirar a vida de alguém, a Bíblia recrimina. A Bíblia também afirma que os assassinos não herdarão o reino de Deus, aquele que tira a vida do seu semelhante. Se não houver nele arrependimento, ele jamais vai poder entrar no reino de Deus. Se a gente não compreender que é algo que Deus não aceita, as portas do céu se fecham para nós. Mas Jesus vai além de nos prevenir quanto ao tirar a vida de uma pessoa. O texto fala aqui que o simples fato de nós nos irarmos contra o nosso irmão abre contra nós o precedente de nós sermos julgados. Só eu ficar com raiva do meu irmão e guardar aquilo no meu coração já está fechando as portas do céu sobre a minha vida. Pastor, mas o senhor não tem noção do que essa pessoa fez para mim. Não é um dia, não é um mês, não é um ano, é muito tempo que essa pessoa tem judiado de mim. Ok. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Ainda que seja difícil, em Cristo Jesus nós temos que liberar perdão. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. A gente pode ficar chateado com alguma coisa? Pode, e a gente fica. Tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente ouve que traz tristeza para o nosso coração. Mas se a gente guarda aquilo lá dentro do nosso coração, aquilo faz mal para nós e acaba nos levando a pecar. Mas se além de nos irarmos, também ofendermos o nosso irmão, aí então a gente aumenta a possibilidade de julgamento sobre a nossa vida. Do tipo, a gente ficou ofendido com alguma coisa e a gente começa a maldizer, a amaldiçoar a pessoa. Nós já fizemos isso como crentes? Quantas vezes? Um monte. Podemos continuar fazendo? Não. A gente precisa mudar. Nós precisamos permitir que Deus opere em nós transformação e libertação. Nós achamos que estamos próximos da perfeição, mas ao lermos a palavra de Deus, a gente nota que ainda estamos muito longe da perfeição. Aí quando eu vim para cá hoje de manhã, eu estava achando que era assim, quase santo já. Estava quase perfeito. Aí você vai ouvir um monte de coisa hoje, você vai perceber que ainda precisa mudar muita coisa. Que ainda é necessário que você se abra para o agir de Deus, para que muita coisa seja mudada na sua vida. Outra coisa que é claro, nós nunca podemos xingar o nosso próximo. Pastor, mas nem no trânsito, uma xingadinha assim de leve, né? Quando o cara dá aquela fechada, passa no farol vermelho. Não. Irmãos, depois que a gente aceita Jesus, a gente passa por um processo de libertação. E ele só é 100% eficaz se a gente permitir. Só vai acontecer da maneira que Deus tem planejado se eu e você dissermos, Senhor, eis-me aqui. Lembra o que o Rafa falou aqui? Muitas portas se abriram na minha vida depois que eu decidi dizer sim. E eu digo a mesma coisa. Muita coisa boa tem vindo para a minha vida depois que eu decidi dizer sim para o Senhor. Ainda que seja algo que não é fácil para nós, que não é natural para nós. Porque o natural, irmãos, é a gente ser ruim. A Bíblia não diz que o nosso coração, naturalmente, ele é mau? Então, a gente fazer as coisas boas é algo que a gente precisa se disciplinar para fazer. Perceba que são coisas que, ao nosso ver, são tão corriqueiras
mas que para Deus são ofensas gravíssimas. A gente acha que uma xingadinha lá no trânsito, né? A gente brigar com o filho e falar um monte de besteira, de palavrão para ele é normal. Olha como a gente é inocente, ou não sei. A gente pega o nosso filho e fala que ele é filho daquilo. A gente está ofendendo ele e a nossa esposa junto. É ou não é? Mas, pastor, é tão natural, só que eu nem penso. Então comece a pensar. Ok? As nossas palavras podem estar atraindo maldição para a nossa casa, para a nossa família, que é o bem mais precioso que a gente tem. Nós, como cristãos, a gente costuma dizer isso em todo tempo. O bem mais precioso que eu tenho é a minha família. E normalmente, as pessoas que mais sofrem na nossa mão são quem? Pessoas da nossa família. Para seguirmos a Jesus, a gente precisa aceitar na nossa vida muitas mudanças. Cada uma delas nos levará a sermos um pouquinho melhor. Percebam, nada do que Deus pede para nós nos leva a sermos pior do que a gente já é. Tudo que Deus pede para mim e para você vai nos levar a sermos melhores. Para Ele, andarmos em retidão e em paz com todos é um pré-requisito básico. Quando Deus olha para mim e para você, Ele espera que no que depender de nós, a gente tenha paz com todos. Não é o que a Bíblia diz? A gente vive isso, a gente pratica isso. Para os homens nos dias de Jesus, entregar as suas ofertas era um momento especial. O judeu se alegrava em entregar, porque ele sabia que tinha uma promessa de Deus. Quando ele abria mão dos seus bens, dos seus patrimônios, para entregar na casa de Deus. Sabedor disso, Jesus diz para eles que antes de eles entregarem a sua oferta no altar, eles precisavam se reconciliar com o seu irmão. E o que acontecia naqueles dias, irmão? Não acontece hoje, viu? Só lá naqueles dias. Os judeus iam para a sinagoga, entravam lá e ficavam lá no templo de adoração a Deus, mas eles não falavam com um monte de gente. Eles tinham diferenças com um monte de gente. Sentavam lá na primeira cadeira para não ter que olhar para a cara do irmão que ele não gostava. Só lá, viu, irmãos? Aqui não. Acho que na igreja aqui nós não temos problema com ninguém, né? Está tudo bem com todo mundo. A gente não acha que o irmão é isso ou que a irmã é aquilo. Viu? É só lá. Não é aceitável que a gente tenha diferenças com ninguém, mas principalmente com os amigos, com os irmãos de fé, dentro da igreja. Existe, irmãos? Eu não falo com aquele irmão porque ele é muito bravo, porque ele é muito briguento, porque ele não me responde. Eu não falo com aquela irmã porque ela é isso, porque ela é aquilo. Cuidado. Alguns exemplos. Casais que não se falam. Vivem dentro da mesma casa. Estão lá juntos há 30 anos, mas não falam com o outro. Já dormem em cama separada, já preparou 2 quartos separados para dormir separado. E assim, no coração deles está tudo certo. Eu estou aqui. Eu não abandonei o meu lar. Eu estou aqui. Eu estou suprindo de todas as necessidades de alimento, de pagar a conta. É só isso. Deus está feliz se a gente fizer só isso. Basta para o Senhor que, estando dentro da minha casa, eu não abandone o meu lar, mas que eu não me relacione com a minha esposa, com o meu marido. Filhos que não falam com os pais. Meu pai é chato demais, tudo que eu falo ele não entende. Eu me recuso a falar com ele. Filhos que casaram e faz mais de 10 anos que não falam com os pais. Mas é o seguinte, o pai falando, meu filho não fala comigo, mas ele está na igreja e eu também. Somos os dois salvos. Estamos os dois aprendendo de Jesus. Glória a Deus. É quem? É o cristão ou é o religioso? Porque assim, eu também não sou obrigado. Eu não sou obrigado a aguentar meu pai. Meu pai é um mala sem alça. Minha mãe é insuportável. Tudo que eu falo, ela quer dar palpite. Tem algum pai que quer o mal do filho? Tudo que a gente fala na intenção de abençoar os nossos filhos? Pais que não falam com os filhos. Não, o que eu tinha que fazer por ele, eu já fiz. Daqui para frente eu lavo as minhas mãos. Eu me recuso a gastar mais energia com essa pessoa.
Não é nem filho, mas já é essa pessoa. Pelo menos uma coisa eu deixei no coração dela. Eu estou na igreja e ele também está. Vai chegar um dia que Deus vai tocar o coração dele. O seu não, né? É só o dele. Quem precisa de cura é só o outro, não é a gente. A gente olha para situações e acha defeito um monte nas pessoas. Quando a gente senta para conversar com os casais aqui, o marido tem uma lista de defeitos da esposa. E a esposa tem uma lista de defeitos do marido. Mas ninguém chega aqui e fala, não, eu faço um monte de coisa errada. Eu realmente preciso de ajuda, eu preciso de oração, porque eu faço um monte de coisa errada. Enquanto a gente não se libertar desse sentimento, de como digitar, de sentar em cima do nosso rabo e ficar olhando do dos outros, a gente não vai progredir. Não é a gente mostrar o defeito do outro que traz cura. É a gente entender os nossos defeitos. As coisas vão mudar a partir da minha vida, a partir da sua vida, das decisões que você tomar, não do defeito que você achar no outro. Irmãos que não se falam. Eu tenho meu irmão que eu falo, não falo com ele já há 30 anos. Também, ele chutou minha canela uma vez que a gente estava jogando bola, a gente tinha 5 anos. Você acha que faz uma coisa dessa? Eu não posso perdoar esse meu irmão. Ou pior, tem gente que não fala com o irmão e não lembra nem por quê. Faz tanto tempo que não lembra mais por quê. Aí eu sei que ele fez alguma coisa muito grave. O que foi? Não sei mais. Eu não lembro mais, mas eu sei que ele fez. E o errado era ele. Porque o errado nunca é a gente. É sempre o outro. Quando Jesus diz que a gente mata as pessoas, a gente não mata só quando a gente tira a vida dela. A gente mata com as nossas atitudes. A gente mata com a maneira que a gente age, com a que a gente trabalha. Pastor, eu já tentei uma vez falar com a minha irmã e ela não me perdoou. Com o meu irmão, ele não me perdoou. Quantas oportunidades a gente já teve? Quantas vezes a gente já fechou a porta? Porque Deus cria sempre oportunidades para nós, para resolvermos os problemas. Mas a gente sempre escolhe manter o nosso orgulho. Não. O que eu tinha que falar, eu já falei. O que eu tinha que tratar, eu já tratei. Agora está nas mãos de Deus. Ele está, e você também. Inimizades no ambiente da igreja. Eu venho para a igreja, mas como eu sei que o irmão senta nessa fileira, eu já sento lá na outra, porque eu não quero nem olhar para a cara dele. É insuportável aquele irmão. A gente fala com ele, ele não responde, parece que está sempre de mal com a vida, está sempre azedo. Então é o seguinte, eu já abri mão dele. Como diz Paulo, eu entreguei nas mãos de Deus, ou nas mãos do diabo, seja lá como for. Eu não quero saber mais. Irmãos, como é que a gente vai crescer? Nós temos orado, temos pedido, temos clamado, para que Deus opere o sobrenatural no nosso meio. Se nós não limparmos o nosso coração, como é que Deus vai fazer isso? Você gosta de viver numa casa suja? Quem gosta de... eu acho fantástico morar numa casa imunda. Quem gosta? É isso. Deus também não gosta. Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Se a nossa casa estiver imunda, Deus não tem como entrar. Inimizades no trabalho. Deus, a gente diz o seguinte, como o Rafa fez aqui hoje. Deus abriu a porta daquele emprego para mim. Não é assim que a gente fala? Deus abriu a porta para mim estar lá, e Deus tem me abençoado, e glória a Deus. Mas aquele irmão que trabalha lá, não aguento ele, mano. Eu prefiro ver o diabo do que ver aquele irmão lá. Não suporto aquele irmão. Ué, Deus colocou você lá para ficar morando, ficar perto do diabo? Não entendi isso. Será que foi Deus mesmo? Vou mais longe. Tem momentos que Deus coloca a gente no lugar, não é nem pelo emprego, é porque a gente abençoe alguém. Aí a gente chega naquele lugar e vê que o irmão é difícil de lidar. Eu não vou tratar com essa figura, não. Estou fora. Se alguém tem que fazer, que seja outro. Eu não. E aí, irmão, sabe o que acontece? O emprego é ruim. Mas Deus deixa você lá, porque você não cumpriu o seu papel lá. Você não cumpriu aquilo que Deus te chamou para fazer naquele lugar. E sendo ruim ou não sendo ruim, você vai ficar lá. E quando eu fizer, pastor, Deus muda todas as coisas. Deus traz a novidade de vida. Mas é preciso que a gente entenda o agir de Deus na nossa vida. Deus nos coloca nos lugares para que a gente seja sal e luz. Nós ouvimos sobre isso também.
Ok? Para que a gente abençoe vidas. Você não foi chamado a estar na tua empresa, a estar no teu trabalho, só para você ser abençoado financeiramente. Deus tem propósito com vidas, não com dinheiro. Nós podemos ter o dinheiro, mas o que Deus está olhando em todo tempo são vidas. Inimizades com os vizinhos. Não pode nem sair no portão, porque se sair é perigoso o vizinho tacar o saco de lixo na sua cabeça. Ou o contrário, né? Pastor, eu já tentei conviver bem com o meu vizinho, mas ele não quer. Tá bom. Continue aberto e quando você sentir que Deus preparou o ambiente, você precisa tratar disso. Ok? A gente vai conseguir resolver todos os problemas do dia para a noite? Não. Mas a gente precisa estar preparado e aberto para esse agir de Deus. Ok, irmãos? Ah, eu não falo com meu irmão há 30 anos. Vai resolver hoje, pastor? Pode resolver. E pode demorar mais um mês. Mas você precisa preparar o seu coração para quando Deus der a oportunidade, você não perder ela. Ah, pastor, eu estou sonhando aqui, olha, em viver um casamento abençoado. Eu estou casado já há X anos. Como é que eu faço? As oportunidades Deus cria. Deus traz a gente para a igreja. Deus faz a igreja programar um evento de casais que dá um trabalho gigante, irmãos. Vocês sabiam disso? Sabia ou não? Organizar um evento de casais é um trabalho gigante. É ou não é, Amanda? Sim, né? Por quê? Porque, irmãos, tem um monte de detalhes, tem um monte de coisas. Vocês amam quando chega lá, mas alguém teve que preparar. Para que é feito isso? Ah, eu já sei, pastor, para a igreja ganhar um din-din, não é? Não, a igreja não ganha nada, irmãos. Aliás, na maioria das vezes a igreja põe dinheiro. Por quê, pastor? Porque a gente quer fazer o menor preço, parcelado no maior número de vezes, para todo mundo poder ir. Aí quando chega no final, lá a conta não fecha, irmãos. Falta dinheiro. Não tem problema. Se você foi para lá e você foi abençoado, eu estou feliz. E Deus também. Sabe por quê? Deus não estava preocupado que tivesse a melhor comida. Deus não estava preocupado que tivesse o melhor ar-condicionado. Deus não estava preocupado que tivesse o melhor quarto. Deus estava preocupado em que você recebesse a bênção dele sobre o seu casamento. Ok? Na minha maneira de entender, eu já falei isso. Se nós realmente entendermos o propósito de Deus e que Deus nos leva para os lugares não só para receber, mas também para abençoar, a gente não ia questionar isso. A igreja fez o evento? Eu vou falar, eu vou participar. Parcelou em 12 vezes? Pastor, em 12 eu não posso. Pode em 15? Pode. Lá atrás, irmãos, quando abriu o evento, dá para você fazer até em 18 vezes. Foi aberto bem antes, para dar tempo da gente pagar conforme a gente pudesse. Mas sabe o que acontece comigo, com você? Duas coisas. Primeiro, a gente gosta de deixar tudo para a última hora. Primeira coisa. Segundo, a gente olha o que é bom para nós. Ah, eu achei que foi meio chatinho alguns pontos lá, sabe? Eu até entendo que muitos casais foram abençoados, que Deus restaurou casamentos, pessoas que estavam pensando em se separar, voltaram a viver juntas, em harmonia, em amor, mas aí eu não vou porque eu achei meio chato. Eu queria ter ficado mais tempo na piscina. Podia ter menos ministração e mais piscina. Aí ficaria bom. Podia ter 2 almoços em vez de 1, aí ficaria melhor ainda. Eu almoçava, depois eu almoçava de novo, para depois jantar. Percebe? Em tudo que a gente faz, a gente sempre olha o que é bom para nós. A gente não fica reparando o que Deus poderia fazer através de nós. Aí eu quero ir porque eu quero acompanhar um casal do meu G100. Eu tenho uma expectativa que Deus faça algo sobrenatural na vida deles. E eu quero estar lá para compartilhar esse momento. A gente faz isso? Eu faço questão de estar lá, porque eu estou crendo. Eu estou crendo com todo fervor no meu coração. Pessoas que ainda não são casadas vão se casar depois desse evento. A gente viveu isso. Pessoas que não eram casadas foram para o evento, voltaram e a gente teve o privilégio, né, os teimosinhos, de ver se casando. E foi bom demais, irmãos. E foi resultado do quê? De eles terem aberto o coração e estarem lá. Aí Deus vai trabalhando valores nos corações. Então, quando eu olho para vocês, e vocês falam para mim, eu não vou, pastor, porque eu não gosto muito. Eu ouvi isso. Eu achei que não foi tão legal assim. Que bom, né, irmão? Que tudo é só para você. Que bom que o mundo gira em torno de você.
Você não precisa olhar para os outros, nem para a necessidade dos outros. Só para a sua. É disso que Jesus está falando. Percebe como é muito mais do que simplesmente não matarás? O justo juiz virá sem demora, e o seu cajado é pesado. Jesus está voltando, a gente sabe disso, amém? E aí? As minhas desculpas, pastor, Jesus vai aceitar todas, porque eu sei que ele é muito bondoso. Vou avisar você uma coisa aqui, ó. Hoje, Jesus é nosso intercessor. Quando ele voltar, ele é quem? Ele é o juiz. Ok? Ele vem para ver o que nós fizemos de certo e aquilo que nós fizemos de errado. É melhor estarmos bem para recebê-lo. É melhor que a gente corrija as coisas, irmãos, enquanto há tempo. Não dá para esconder nada dele. Até aquilo que a gente nem se lembra mais, ele sabe. Está escrito lá no livro da vida. As nossas ações. Pastor, tem como apagar alguma coisa desse livro? Olha para mim aqui. Tudo que a gente faz é escrito no livro da vida. Daquilo que a gente faz de certo e de errado. Dá para apagar alguma coisa que está lá? Quem acha que dá, levanta a mão. Dá para apagar, levanta a mão. Bem alto. Quem acha que não dá, levanta a mão bem alto. Tem um monte de gente que não acha nada. De novo, vai. Acha alguma coisa, tá bom? De novo, vai. Quem acha que dá para apagar, levanta a mão bem alto. Ah, aumentou. Quem acha que não dá, levanta a mão bem alto. Tá bom. Deixa eu dizer algo para você. Algo que você fez de errado está lá escrito no livro da vida. E você entendeu aquilo e se arrependeu. A Bíblia diz que quando a gente se arrepende de algo que a gente fez errado, Deus pega aquele pecado e joga onde? Bem alto. Dá para pagar então? Percebe? A gente fez um erro terrível. Mas a gente entendeu que foi um erro terrível. Se arrependeu. Pediu perdão, foi lá, corrigiu. O que acontece? Pagou. O perdão está sempre disponível para aqueles que se arrependem. Ok? Se não fizermos por conta própria, teremos que fazer sob pressão. Tudo aquilo que a gente vai protelando, que a gente vai postergando, chega uma hora que a gente tem que resolver. E aí, às vezes, a confusão já está grande, não é? As mulheres aqui são as mestres disso. Ó, a gente precisava conversar. A tal da DR. Hã? Sabe o que é DR, né? A gente precisa conversar, a gente precisa tratar algumas coisas. Depois a gente vê. Agora não, agora estou assistindo futebol. Agora vai passar o jornal. E a gente vai empurrando. Aí na hora que a mulher azeda, por que está brava desse jeito? Estou entendendo. Hein, Pedro? Por que fica tão azeda desse jeito? As oportunidades são dadas. Nem sempre a gente aproveita. O discípulo precisa tomar cuidado. Não só de ferir fisicamente o irmão, como também de agredi-lo verbalmente. Pois, como a Bíblia diz, a nossa boca pode edificar e também pode matar. Percebe? Se a gente não entender isso, irmãos, a gente vai caminhar na nossa vida matando pessoas. Pastor, eu nunca tirei a vida de ninguém. Você nunca tirou a vida física. Mas você já matou a alegria, você já matou os sonhos, você já matou os projetos. Né? A gente entra para o casamento, irmãos, com uma visão que vai ser um mar de rosas. E muitas vezes o que sobra da rosa é só o espinho. Parece que passa alguém cortando e coloca tudo na nossa vida. Esse é o projeto de Deus? É dessa maneira que Deus quer que a gente viva? Quando Deus diz que dá para trazer o céu na terra, é isso que Deus quer que a gente experimente? Deixa eu só adiantar para vocês aqui, ó. São 11h15. Eu tenho 6 pontos para tratar, esse foi o primeiro. Tá bom para vocês? Então a gente vai continuar semana que vem. Certo? Tem muito ainda para Deus fazer. Fica de pé no seu lugar aí. Não matarás. Pode ser interpretado como não entristecerás. Não roubarás a alegria. Não tirarás a paz.
Jesus é muito mais profundo em tudo que ele faz. Por quê? Porque ele entende o nosso coração. Moisés, quando ele recebeu as leis, era algo profundo, irmãos. Por que Deus colocou o não matará, vocês sabem? Porque os homens daqueles dias, eles matavam um ao outro sem nenhuma razão. Ah, não fui com a sua cara, toma uma facada aí. Aí Deus vem com uma transformação. Naqueles dias foi uma transformação. Ó, você não pode mais tirar a vida do seu irmão. Isso é pecado, isso desagrada o coração de Deus. Foi uma mudança radical. Mas só que a gente evoluiu e a gente criou outras maneiras de matar os irmãos. A gente criou outras maneiras de tirar a alegria do nosso irmão. Muitas vezes a gente pensa que dando tudo que o dinheiro pode comprar, a gente faz o outro feliz. Engano seu. A sua mulher pode não ter o melhor liquidificador, a melhor panela, o melhor micro-ondas, a melhor geladeira e ser feliz. E ela pode ter tudo isso e ser infeliz. O teu marido pode não ter o carro do ano. Pode não ter o emprego que ele gostaria. E pode ser feliz. E ele pode ter tudo isso e chegar na casa dele e se sentir infeliz. Eu já falei para vocês, eu trabalhei com um homem. Ele estava todo dia trabalhando, eu achava que ele era um cara esforçado, Madá. O cara trabalha todo dia esforçado, não é? E um dia eu parei para conversar com ele. Falei, rapaz, mas de domingo também? Porque eu era solteiro, eu não tinha o que fazer. Às vezes eu ia trabalhar. Não era sempre também, irmãos. Normalmente estava passeando, mas de vez em quando eu estava lá. E eu cheguei para o cara, mas até domingo, bicho, você está precisando de dinheiro, o que está acontecendo? Não, eu não tenho alegria em estar na minha casa. Eu prefiro ficar aqui parado no sol do que estar lá, porque lá é horrível. O que eu entendo hoje? A gente pode ter tudo que o dinheiro pode dar, e ainda assim se sentir morto. A gente pode ter alcançado tudo que o dinheiro pode propiciar, e olhar para a nossa vida e falar, meu, isso aqui é uma vida morta, não tem vida aqui, não tem alegria aqui. Ok? Dá para mudar isso? Depende de quem? Ah, pastor, agora foi uma boa pergunta. Depende do outro, né? Ele é que erra. Quero que você feche seus olhos. E que você comece a tua oração dizendo, Senhor, faz em mim. A partir da minha vida, Senhor. Começa a operar a transformação que só o Senhor pode dar. A partir da minha vida, Deus. Eu abro o meu coração para o Senhor. Compreendendo, Pai, que tudo que eu faço gera frutos de vida ou de morte. Tudo que a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar, de tratar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, tudo isso influencia em que eu viva a bênção do Senhor ou que eu me afaste do Senhor. Coloca a tua vida aí, fecha seus olhos. Para ninguém de olho aberto não, é para fechar os seus olhos. Você precisa se lembrar das coisas erradas que você faz. Começando lá na tua casa. Das decepções que você causa no coração da sua esposa, do seu marido. Quantas vezes você já tirou a alegria da tua esposa? Quantas vezes as suas palavras desanimaram ela? Quantas vezes você chegou em casa, ela estava feliz e as suas atitudes roubaram o clima de paz naquele lugar? Quantas vezes o teu marido chegou feliz em casa e o teu amargo invadiu o coração dele? E depois a gente não compreende por que o outro está agindo daquela maneira. Nós somos semeadores do reino, diz a palavra. E certamente aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E não importa se o seu marido, a sua esposa, os seus filhos são difíceis. Se você abrir o coração para abençoá-los, a história da tua casa
discípulos dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desses frutos da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Essa é a primeira ceia que a gente toma por modelo, que foi ministrada pelo próprio Jesus. Ele reuniu seus discípulos em volta de uma mesa e declarou a eles que um entre eles iria trair. Antes de tudo, Jesus diz: ó, entre nós aqui está aquele que há de me trair. O momento era de tensão, porque ele estava prestes a ser entregue e preso. Imagine como estava o coração de Jesus nesse momento. A gente tem falado aqui que é um momento de alegria, e realmente é. É um momento de nós nos lembrarmos de tudo que ele passou, e realmente é. Mas quando Jesus ministra essa ceia, o coração dele devia estar muito apertado. Ele sabia que ele ia ser traído. Ele ia passar por um monte de dificuldades. A gente assiste aquele filme do Mel Gibson, a gente chora, né? Nossa, como Jesus sofreu. Foi muito mais do que aquilo, irmãos. Aquilo é uma encenação. Aquilo foi o que a mente humana conseguiu imaginar que Jesus passou. Foi muito mais. Mas ainda tinha mais um ensinamento a passar para os seus discípulos. Jesus ainda tinha algo mais a ensinar para eles. A importância de estarem reunidos, para participar de um momento de recordação que pudesse trazer ao coração deles a esperança de um futuro glorioso. Todas as vezes que a gente se reúne, a gente lembra do sacrifício de Jesus, mas a gente se alegra, porque a gente sabe que Ele está lá no céu. Ele disse: eu vou adiante de vós para vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Olha para mim aqui, ó. A sua casa especial está pronta lá. Ah, Jesus não está dando os últimos retoques, pastor? Não. Está tudo pronto. Está tudo pronto para receber a gente lá, na nossa mansão celestial. Viu? É, pastor, porque eu moro numa casa pequena aqui, viu? Minha casa, volta e meia, está cheirando bolor. Lá não tem, viu, irmãos? Lá não tem buraco na rua, porque a rua é de ouro. Eu não sei nem se a gente vai chegar a tocar no chão, se a gente vai voar. Os anjos voam. A Bíblia diz que Deus olha para nós e nos vê como superiores aos anjos. Se os anjos voam, não sei nem o que a gente vai fazer, irmãos. A gente vai se teletransportar. A gente está lá na nossa mansão, a gente só pensa em Jesus e já aparece lá atrás dele. Mas o senhor está viajando na maionese. É isso mesmo que Deus quer que a gente faça. Que a gente imagine o melhor. A gente acrescenta mais 100% e não vai chegar perto do que Ele tem preparado para nós lá. Se o melhor que a gente possa imaginar é teletransporte, a gente vai chegar lá e vai ser surpreendido com algo ainda muito melhor. Viu? Tá difícil aqui, né, Jéssica? Mas lá vai ser só alegria. Lugar de paz. Por isso que a gente tem que se alegrar no momento de ceia. Porque Jesus preparou um lugar especial para nós. Eles passaram por diversas provações. E assim como nós, eles se entristeceram, eles desanimaram, eles pensaram em desistir. Mas a esperança e a convicção de um futuro melhor, que é a nossa convicção também, vai nos manter em pé até o último dia. Ceia para nós precisa ser assim. Um momento em que nós nos recordamos das promessas de Jesus para cada um de nós. Promessas de paz e não de mal. Para que a gente possa alcançar o fim que a gente deseja, que é uma vida eterna. Temos a promessa, temos a fé, temos a convicção de que somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Tudo que a Bíblia promete para Jesus agora é para
recebeu, levanta a mão. Todos receberam? Está faltando alguém? Tem lá. Todos receberam? Eu queria que você levantasse os elementos assim, para a gente consagrar o Senhor. Até aqui é pão e suco de uva. A partir de agora, nós oramos. Passa a ser um memorial. Amém? Pai, nós consagramos a Ti, Senhor. Esse pão, esse suco de uva, representa o corpo e o sangue do Teu Filho, moído pelas nossas transgressões. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados, diz a Tua palavra. Nós fomos curados, nós fomos transformados em nova criatura. Nós nos alegramos, Pai, de poder fazer parte desse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você tomasse nas suas mãos o pão. Diz para Jesus, foi tão importante o que você fez. A tua prova de amor, a tua manifestação de amor pela minha vida marcou a minha história. Eu fico feliz, eu sou feliz por fazer parte do teu reino. E com alegria no teu coração, como no teu colo. Partilhar o pão, ele toma o vinho nas suas mãos. Para nós o suco de uva. E diz: tomem dele todas as vezes se recordarem de mim. Pode abrir a tua palavra. Andamos distante do Senhor, mas porque o Senhor deu o primeiro